Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de viagem. Hoje eu estou aqui com a Mari e a gente está curtindo um espírito natalino, conhecendo algumas decorações de Natal em São Paulo. A gente está contando tudo lá no blog, se alguém tiver curiosidade, quiser saber o que visitar. Mas as dicas que a gente vai dar hoje são sobre filmes de Natal, porque esse é um outro passatempo, principalmente em tardes chuvosas, final de dia, com as crianças que estão de férias em casa, curtir um filmezinho na Netflix ou em alguma outra plataforma de streaming também é uma dica legal para esse final de ano. Tudo bom, Mari? Tudo bom, e a gente vai falar também de viagens durante o Natal, porque na verdade muita gente aproveita para ir para a praia, aí tem aquela chuvinha, então acho que o filme resolve tanto para quem não viaja como para quem viaja também. Com certeza, porque uma pipoquinha e um filme numa tarde chuvosa é um excelente programa. Então vamos lá, quais são as suas dicas de filme para assistir? O que você andou vendo ultimamente, Mari? Olha, minha filha fez uma lista lá no Netflix, me obrigou a assistir tudo com ela. A gente está revendo uns clássicos e assistindo as novidades aí do Netflix. Ela falou que é a maratona de Natal. Até o dia do Natal a gente tem que assistir vários. E aí ela começou com o Esqueceram de Mim. Ela falou, já viu? Tal, e aí a gente foi ver. Ela amou e falou, nossa, não sei como é que eu ainda não tinha visto esse filme antes, por que você não me falou desse filme? Ela ficou encantada e aí a gente assistiu na sequência Esqueceram de Mim 2. E aí eu relembrei muita coisa, porque afinal eu vi faz tempo. E aí eu me lembrei que eu vi o Esqueceram de Mim com a minha mãe no cinema. Um dia que a gente foi fazer comprinha de Natal, entramos no cinema por acaso e a gente amou também. É um filme bem diferente, o menininho que é esquecido em casa, né? A família naquele desespero de organizar toda a viagem de Natal, e é bem assim mesmo, né? Quem tem muito filho, quem sai com parente, com cachorro, com as malas e tal, e aí é uma loucura. E esquecer filho, geralmente ninguém esquece, né? Mas sempre um documento, agora um PCR, ou seja, é aquela loucura para ir viajar. E o filme é uma graça. O filme vale a pena. Quem já viu pode rever, e quem nunca viu, aproveita para ver com as crianças. No primeiro filme, a família viaja para Paris e esquece ele em casa. No segundo, eles estão viajando juntos para Miami, para praia, e ele pega um avião diferente. Então ele vai para Nova York e a família vai para Miami, que tá chovendo. E aí ficam todos assistindo o filme no quarto, enquanto ele explora Nova York inteira, decorada para Natal. E aí a gente ficou morrendo de vontade de ir para Nova York no Natal. E aí é com você, Andréia, para falar de Nova York no Natal. Para falar de Nova York no Natal, eu já passei o Natal em Nova York 2 vezes, ou pelo menos o final de ano, não o Natal em si, a noite de Natal, mas o mês de dezembro 2, 3 vezes. Nossa, Nova York fica linda, Nova York fica uma graça, toda decorada. E é legal falar de Nova York agora, porque Nova York está reabrindo, né? Já reabriu praticamente tudo. A gente tem feito alguns roteiros para Nova York. É uma cidade que vale a pena você ter um roteiro estruturado, porque tem tanta coisa para ver. Nessa época do ano, as luzes, é tudo colorido. Você não sabe exatamente assim, qual é a decoração mais bonita. Tem que ver tudo. É claro, a árvore do Rockefeller Center é a grande atração da cidade. Todo mundo faz festa, mas ela não é mais a única árvore gigante que tem na cidade. Existem outros pontos também. Ali na frente do Radio City Music Hall também fica tudo iluminado com umas bolas gigantes de Natal. Fica Eu tudo até muito tenho bonito. assistido os stories da Silvia, que mora em Nova York, e tem podcast dela aqui para quem quiser escutar, porque tá muito legal. É Nova York para você. E tem bastante
foto e ela tá mostrando as decorações. Então, realmente, morrendo de vontade de ir. Faz muito frio, mas essa é uma das coisas para você curtir Nova York. E se nevar, então, aí você foi premiado, porque fica tudo mais bonito. E as pessoas ficam mais alegres, é engraçado, nessa época do ano, mesmo com todo aquele frio, que todo mundo fica mais amuadinho, mais dentro de casa. Em Nova York tem esse espírito, mesmo com o frio, as pessoas querem sair para ver a decoração de Natal, para passear, todo mundo tá no espírito de festividade, tudo muito alegre, tudo muito receptivo, né? Então é bem legal. A gente passou um ano novo também uma vez em Nova York, mas eu não passei em Times Square. Essa foi a única coisa que eu não fiz de bastante turístico. Primeiro por causa do frio e segundo porque eu não sou uma pessoa muito de multidão. Então a gente fugiu um pouco, a gente passou o ano novo numa casa de jazz. Mas tem muita coisa para fazer, tem muita opção, tem para todos os bolsos, tem para todos os gostos, tem muita coisa diferente. Viajar para Nova York nessa época com criança é legal também. Meu filho foi a primeira vez que ele viu neve foi em Nova York, no mês de dezembro, e a diversão dele era fazer bolinhas de neve e jogar em mim. Assim, é muito gostoso. Eu acho que tem vários filmes que se passam no Natal em Nova York ou na Europa, né? Paris também, que fica tudo iluminado, porque realmente é bonito. Tem os mercados de Natal, feirinha de Natal. Já é uma atração em si, né? Caminhar ali pelas ruas. Falando de filmes que se passam em Nova York de Natal, aí tem um outro que também é um clássico, que também inspira decoração e passeio na cidade, que é Serendipity. Já é um filme mais antigo, uma comédia romântica, daquelas bem água com açúcar, bem gostosinha, e que ela começa, eles se conhecem no Natal e depois se reúnem, se desencontram e se reencontram no Natal. E Serendipity tem um café na cidade, tem um post no blog, chama Serendipity 3. O café é de 1950, se eu não me engano, é um lugar tradicional na cidade. Ele é café e restaurante, tem uns pratos, uns sorvetes maravilhosos e é uma gracinha. E ele é todo decorado com lustres da Tiffany também. Então tem toda a história lá no blog. Quem quiser saber um pouco mais, estiver indo para Nova York e quiser visitar, é bem legal. E ele não é exatamente no centro turístico, não é um lugar que é muito cheio. A gente já foi 2 vezes e sempre achou mesa tranquilo para curtir o lugar. Esse é um dos filmes de Natal que eu gosto bastante. E tem 2 outros clássicos, um de 2003, que é um Duende em Nova York, e um de 88, que é Os Fantasmas Contra-Atacam, e tem também o Grinch, também é um filme antigo. Esse, quem quiser fazer a busca e assistir os que fizeram sucesso no passado. Agora tem os do Netflix, estamos aí assistindo também, né? Assisti a trilogia da Princesa e a Plebeia, e aqui a gente tem opiniões diferentes, né? Eu tenho menina, a Andréia tem menino. A minha menina gostou. O meu menino nem se atreveu a ver, eu assisti o primeiro, eu fui até o fim, não assisti o segundo nem o terceiro, enfim, mas A realmente são história opiniões diferentes. é bem leve, é bem, assim, não vou dizer bobinho, mas assim, é bem levinho mesmo, para qualquer idade, cenários maravilhosos e a Europa toda decorada, a árvore de Natal, muita riqueza, a princesa é muito rica. E os príncipes são assim meio devagarzinhos, mas são engraçados também. O terceiro até que foi o que eu achei mais legal, que é a Prima. Então esse foi um Netflix que está aí disponível. E falando da Netflix ainda, de filmes de Natal que tiveram sequência, a gente gostou muito aqui em casa de assistir o Crônicas de Natal, tanto um quanto dois, em que o Kurt Russell é o Papai Noel. Como já tem bastante tempo, eu até posso dar o spoiler do um, porque ele é do ano passado, 2020, 2019. O 1 é de 2019, Crônicas de Natal 1, onde o Kurt Russell é o Papai Noel e ele e no final, né? E no final, quando as crianças que ele encontra, que ajudam a salvar o Natal, vão para a vila do Papai Noel, lá no Polo Norte, a gente descobre que a Mamãe Noel é a Goldie Hawn, que é a mulher dele na vida real. E aí no 2, o filme todo é com os dois, né? E é legal ver a entrevista deles também nos bastidores do filme, falando sobre ter feito o filme juntos, porque eles são marido e mulher. É uma das histórias de Hollywood, um dos casais de Hollywood que faz sucesso por estar tanto tempo junto, né? Então, e esse foi um filme que, por exemplo, meu filho gostou muito. Tem mais aventura, tem o Papai Noel, tem as crianças que fazem arte, que ajudam o Papai Noel a entregar os presentes, a salvar o Natal, etc. É bem divertido.
Dois antigos também, tem o Simplesmente Amor, que é muito fofo, e o Grinch, e o Estranho Mundo de Jack. Grinch eu já falei, né? Já. E o Estranho Mundo de Jack, são dois mais antigos que também valem a pena. Pra mim, spoiler não conta, porque eu não lembro muita coisa. Eu assisto depois esqueço. O spoiler não faz sentido. Agora, falando de animação, Operação Presente também é uma animação bem legal de Natal, que acho que vale muito a pena ver com as crianças, né? A sucessão do cargo de Papai Noel. Então, esse é outro filme que eu recomendo para meninos e meninas de qualquer idade. E a gente estava falando de viajar em época de Natal, né? E às vezes a pessoa quer fazer algo. Tem família que não, que tranquilo, tá? Faz um jantar simples em casa e tem gente que quer fazer alguma coisa especial, né? E aí fica aqui a dica de buscar com bastante antecedência, bastante assim, uns 2 meses antes, as opções de ceia de Natal nos restaurantes e nos hotéis, porque normalmente precisa de reserva e às vezes pagar com antecedência. Mas é uma coisa que vale a pena. Um lugar bem legal. Ainda não vi filme de Natal lá, mas estou achando bem legal. É Dubai, porque eles são muito organizados. Tem mercado de Natal para todo lado, decoração de Natal. Embora seja um país, na maioria muçulmana, né, como tem muito expatriado, todos os lugares estão super decorados e os restaurantes todos prepararam ceia de Natal, tanto para o 24 à noite como para o 25 brunch, que vai cair no sábado. Então também é um destino bem bacana para quem não tem a ideia assim de Dubai, Natal. Fica a dica para os próximos anos. Tem post no blog. Voltando aos filmes, uma outra dica que eu até recomendei para a Mari, ela não assistiu ainda, é assistir um filme que se chama Resgate do Coração, que também está na Netflix, e é com a Christine Davis, que tá na mídia com o retorno do Sex and the City and Just Like That. Ela faz par com o Rob Louis, que também é, para quem gosta dos filmes dos anos 80, era um super, hiper, ultra galã dos anos 80. Ele continuou bonitão. E eles passam o Natal, não é um Natal enfeitado, não é um Natal de luzes, não é nada. Ela acabou de se separar, o marido foi embora para casa e ela vai para a África. E na África ela acaba ficando numa reserva onde eles cuidam de elefantes e ela é veterinária. Então ela fica, ela foi para ficar 7 dias para curtir um pouquinho de dor de cotovelo e fica 3 meses, né? E a paisagem da África realmente assim é um lugar privilegiado, um lugar muito bonito. Também vale a pena para a gente viajar um pouquinho para um país diferente, com uma paisagem diferente, com uma história bem legal. Um duende em Nova York, você viu? Um duende em Nova York, acho que não. Eu também tenho problema de memória de vez em quando, por isso que às vezes eu assisto os filmes 2 vezes. Clássico, mas eu tô lembrando aqui do Conto de Natal dos Muppets. É uma graça. Quem tem criança pode assistir, procura aí. E Rudolph e a Rena de Nariz Vermelho. Então, acho que são essas as dicas de filmes. Se vocês tiverem também alguma dica, quiser colocar lá no Instagram, podcast.mariopelomundo. E a gente tem um post também no blog com mais outras opções de filmes. Nem todo mundo tem Netflix, porque agora são tantos, né? Netflix, Disney Plus, HBO Prime, não dá são para assinar vários tudo, é muita streamings. coisa. Aí assim, cada um vai pelo perfil. Aqui em casa a gente é bastante cinéfilo, a gente tem 3. A gente tem a Netflix, tem a Disney e tem o HBO. O HBO Max, o maior sucesso da HBO Max agora é o tal do continuação do Sex and the City. Mas voltando para a Netflix, que é o maior foco aqui, acho que a Netflix, acho que a maioria tem. Eu acho que sim também. Mas voltando às dicas da Netflix, tem um outro que eu me lembrei agora, que faz pouco tempo que eu assisti, que chama Um Castelo para o Natal. Essa é a tradução, eu não sei se foi com esse título, se é com esse título em português, mas em inglês ele chama Castle for Christmas, que é com a Brooke Shields. Então, para quem é fã da Brooke Shields, ela compra um castelo. Olha só que interessante. Ela compra um castelo. Ela no filme é uma escritora de sucesso também.
que terminou o casamento de 20 anos. Ela é de descendência escocesa. Ela vai para a Escócia e na Escócia ela compra um castelo. Fantástico. Adorei o castelo que ela comprou. E aí, no final das contas, ela se apaixona pelo duque, que era o dono do castelo. Assim, pronto, contei o filme inteiro. Princesa e plebeia não fica atrás, André. A diferença é que a Brooke Shields tem a mesma faixa etária que eu, entendeu? Mas eu acho que a ideia do Natal também não é julgar os filmes pela essa coisa, né, de sonhar, de imaginar e tal. Deixa eu comprar castelo, deixa eu casar com o príncipe. Tudo bem. Deixa eu vir Papai Noel. Acho que é essa a ideia, né? Aí tem um mais moderninho, que também tá na Netflix, que se chama Holiday, que é para as pessoas que estão livres e desimpedidas. É porque que é uma coisa muito da cultura americana. Essa história, quando chega final de ano e as festas, todo mundo pergunta para quem é solteiro, quem vai ser o seu acompanhante nas festas de final de ano. Aqui no Brasil a gente é muito mais família, isso não é tão presente, mas nos Estados Unidos a cultura deles é uma cobrança muito grande de quem é solteiro que você tenha um acompanhante nas festas, senão você tá para trás de todo mundo, né? E a ideia desse filme do Holiday é exatamente isso, eles são amigos, se conhecem e meio que se contratam, né? Se fazem um acordo que cada um vai acompanhar o outro nas festas que eles têm que acompanhar. Aliás, esse é um tema que tem algumas variações e tem mais de um filme na internet, na Netflix com esse tema. Mas o Holiday é bem engraçado, ele tem umas situações divertidas. E se você está escutando o podcast, já passou o Natal e também já está pensando no Ano Novo, a gente deixa uma dica de filme de Ano Novo que chama-se Ano Novo, Vida Nova, que também se passa em Nova York. Eu gosto muito da cena desse filme em que eles filmam a bola de Times Square caindo, porque, como eu disse antes no podcast, eu já passei Ano Novo, mas não fui a bola, não estava em Times Square, não é um sonho para mim, mas é para muita gente. E parece que assim, é rápido, mas para quem tem o sonho, acho que vale a pena curtir, investir nisso e realizar. A gente faz o podcast Perrengue de Ano Novo, hein? Porque essas festas, assim, é igual aqui, né? É muita gente, a gente tem uma expectativa muito alta e às vezes é uma coisa, assim, mais simples. Então, qualquer dia a gente conversa só sobre perrengues de final de ano. Tudo é uma questão de expectativa versus realidade, gente. Expectativa é tudo. Gente, muito obrigada. Mari, obrigada. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixa seu comentário, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com os amigos, com a família e até a próxima. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!